Era junho de 1927. No pequeno vilarejo de Santa Felicidade, encravado entre as serras frias do sul do Brasil, a vida seguia o ritmo lento das carroças e dos sinos da capela. À noite, apenas o canto distante dos grilos quebrava o silêncio. Mas naquela madrugada, às 2h14, um grito agudo atravessou as paredes de madeira de uma casa simples, despertando os vizinhos mais próximos. O grito vinha de Isadora, uma menina de apenas 2 anos e 7 meses. Os pais, Joaquim e Teresa, acordaram assustados. Acostumados a lidar com noites frias e longas, nunca haviam visto a filha acordar em tamanho pânico. Ao entrarem no quarto, encontraram-na sentada na pequena cama de palha, os olhos arregalados, como se vissem algo além da realidade. "Onde está meu Miguel?" Ela berrava com uma clareza que congelou o sangue dos dois. "Preciso voltar para o Vale da Colina. Ele ainda está lá." Teresa abraçou a filha com força, tentando acalmá-la, mas a menina se debatia, olhando fixamente para a janela aberta, como se enxergasse algo no escuro da mata. Joaquim, homem de poucas palavras, recuou diante da cena. Não era apenas um pesadelo. A voz da criança carregava desespero adulto, como se falasse de uma perda verdadeira. Na manhã seguinte, Isadora parecia tranquila. Brincava com bonecos de pano no terreiro, como se nada tivesse acontecido. Teresa, ainda atordoada, resolveu perguntar: "Filha, por que você chorou tanto ontem?" A menina respondeu sem hesitar: "Porque não sou só Isadora. Também sou Helena. Eu tinha uma casa branca com varanda azul, perto de uma figueira enorme. E Miguel era meu filho." A mãe ficou imóvel. Nunca ninguém naquela vila falara de tais lugares, muito menos de pessoas com aqueles nomes. A pequena, que mal conseguia formar frases curtas, agora descrevia com precisão uma vida inteira. Nos dias seguintes, os episódios se repetiram. À noite, Isadora acordava gritando nomes desconhecidos. Durante o dia, desenhava na terra com gravetos formas que lembravam casas coloniais, poços de pedra e símbolos que os pais não entendiam. Certa vez, traçou no chão um retângulo e disse: "Aqui era a varanda. Eu bordava sentada enquanto Miguel brincava perto do poço." Os vizinhos começaram a cochichar. Naquele Brasil rural, histórias de assombração e almas penadas circulavam como verdades incontestáveis. Alguns acreditavam que a menina estava sendo tocada por espíritos. Outros murmuravam que aquilo era sinal de maldição. Joaquim, descrente dessas falas, tentou racionalizar. Talvez fosse apenas imaginação, talvez tivesse ouvido algo sem que percebessem. Mas, no fundo, uma dúvida crescente o corroía. Como uma criança tão pequena poderia falar de bordado, varanda e colinas que nunca vira? Teresa, mais sensível, começou a registrar em um caderno cada palavra da filha. Queria guardar provas do que estava acontecendo. Os relatos iam além da compreensão infantil. Lembranças de doenças, descrições de pessoas que a família nunca conhecera e uma saudade que parecia vir de outro tempo. O silêncio do vilarejo se tornava pesado. Cada novo episódio aumentava o temor de que a pequena carregasse algo que não lhe pertencia. E assim, no coração de uma comunidade ainda presa ao passado, começava a nascer uma história que desafiaria o entendimento humano. Uma história que faria vizinhos, padres e até médicos olharem para aquela criança com olhos de desconfiança e medo. O mistério havia apenas começado. Os dias que se seguiram no vilarejo de Santa Felicidade foram marcados por um silêncio desconfortável dentro da casa de Joaquim e Teresa. O episódio noturno que abalara a família não parecia ser um caso isolado. Isadora continuava a falar com a convicção de quem lembrava de algo vivido e não apenas sonhado. Certa manhã, enquanto a mãe acendia o fogão a lenha, a menina puxou um pedaço de carvão e começou a desenhar no chão de terra batida. Traços tortos e infantis,
mas carregados de uma estranha precisão. Uma casa com varanda azul, um quintal amplo e uma árvore frondosa ao fundo. Ao lado, rabiscou um círculo e disse com a naturalidade de quem aponta para o óbvio: aqui ficava o poço. Teresa sentiu a espinha gelar. Naquela vila, muitas casas tinham poços, mas nunca haviam descrito um assim para a filha. Ainda mais assustador era ouvir a pequena repetir: eu morava ali com Miguel, ele corria pelo quintal, eu fazia bordado enquanto esperava o sol se pôr. O nome Miguel voltou a ecoar pela casa. Não havia nenhum parente com esse nome, tampouco vizinhos próximos. Joaquim, cada vez mais desconfortável, começou a acreditar que a menina trazia algo que não era dela. Ele se calava, mas as olheiras fundas denunciavam suas noites mal dormidas. O vilarejo não tardou a saber. Palavras correm rápido onde todos se conhecem, e logo as vizinhas cochichavam que a filha de Joaquim estava tomada ou vendo coisas. Alguns diziam que era castigo divino, outros que era feitiço. Em uma comunidade marcada por crenças e superstições, ninguém olhava para a situação com neutralidade. Na noite seguinte, outro episódio abalou os pais. Isadora acordou subitamente, respirando fundo, como se estivesse sufocando. Entre soluços disse: mamãe, eu morri tossindo. Doía muito aqui. E apontou o peito com o dedo miúdo. Teresa segurou a filha, incapaz de responder. Joaquim, pálido, apenas observava. Ele sabia que uma criança daquela idade não tinha como falar de morte, muito menos com tamanha clareza. Os dias viraram semanas, e a menina parecia alternar entre a inocência infantil e a sabedoria de alguém que viveu muito mais. Certo domingo, quando Teresa levou Isadora à capela, a pequena interrompeu a missa ao olhar para o padre e dizer em voz firme: o senhor tem dor no joelho direito por causa do frio. Eu fazia chá de gengibre para curar isso. O sacerdote, homem idoso, ficou sem reação. De fato, sofria de uma dor antiga que nunca havia mencionado em público. O murmúrio se espalhou pelo templo e muitos se benzeram como se estivessem diante de um milagre ou de uma maldição. Teresa chorou ao sair da missa. Não sabia se deveria proteger a filha ou temê-la. Joaquim, ainda mais fechado, começou a escrever cartas para parentes em outra cidade, pedindo orientação. O casal se sentia isolado, cercado por olhares de desconfiança. Enquanto isso, Isadora continuava a falar de um tempo que não lhe pertencia. Contava sobre vestidos que nunca vira, descrevia ruas que não existiam na vila e repetia frases que soavam como despedidas de outra vida. Às vezes, sua voz mudava de tom, tornando-se grave demais para sua idade. Naquela comunidade rural de 1927, sem rádio, sem telefone, sem acesso a livros além da Bíblia da capela, não havia explicação plausível. Cada novo relato da menina se transformava em combustível para o medo e para o mistério. E, em meio ao silêncio das serras, uma dúvida começava a assombrar até mesmo os mais céticos. Estaria aquela criança carregando a memória de alguém que já havia partido? No vilarejo de Santa Felicidade, nada permanecia em segredo por muito tempo. O choro da menina durante as madrugadas e suas palavras enigmáticas já haviam atravessado cercas e chegado aos ouvidos de vizinhos distantes. Entre cochichos, alguns diziam que Isadora era abençoada, outros sussurravam que carregava uma maldição. Para Joaquim e Teresa, o peso maior não estava nas línguas afiadas, mas nas dúvidas que cresciam dentro da própria casa. Numa tarde chuvosa, Joaquim decidiu levar a filha até a pequena botica que funcionava ao lado da capela. O farmacêutico, Sr. Augusto, era conhecido por ser homem estudado, ainda que sua instrução se limitasse a alguns manuais de medicina e um almanaque de plantas medicinais. Sentou a menina sobre um banco e tentou fazer perguntas simples: nome, idade, brincadeiras. Isadora respondeu com timidez,
Mas quando ele perguntou se gostava da vila, a criança murmurou algo que o fez perder a cor. Eu não moro aqui. Minha casa é depois da colina, no Vale das Figueiras. O silêncio tomou conta da sala. Joaquim fechou os punhos, sem coragem de encarar o olhar espantado do farmacêutico. Augusto, constrangido, apenas recomendou repouso, chás calmantes e paciência. Mas ao despedir-se, chamou Joaquim de lado e disse: "Sua menina fala como quem lembra de verdade. Não trate isso como imaginação." As palavras ecoaram na mente do pai durante dias. Teresa, por sua vez, buscou conforto na fé. Procurou o padre Ezequiel, homem severo, com mais de 60 anos de batina. Durante a confissão, contou sobre os sonhos, os nomes desconhecidos e o choro desesperado da filha. O sacerdote ouviu em silêncio, depois respondeu: "Há mistérios que pertencem somente a Deus. Crianças podem ser tocadas pelo que não vemos. Talvez seja provação, talvez seja outra coisa. Ore, minha filha." A resposta não trouxe alívio, apenas um peso ainda maior. Teresa começou a observar a filha com olhos atentos, registrando cada frase, cada gesto. O caderno em que escrevia já não tinha páginas em branco. As descrições da menina se tornavam cada vez mais específicas. Certa noite, apontou para o teto e disse: "Ali não é a minha casa. A minha tinha telhas vermelhas e um quarto com janela de madeira. Miguel brincava perto do poço e eu gritava para ele não cair." Joaquim, cético, resolveu testar. Desenhou rabiscos grosseiros de casas diferentes em um pedaço de papel pardo. Isadora olhou atentamente e apontou uma delas sem hesitar. "É essa, mas falta a varanda azul." Aquilo deixou o pai sem palavras. O casal começou a discutir baixinho, à mesa, após a filha dormir. Teresa acreditava que havia algo de verdadeiro nos relatos. Joaquim ainda buscava explicações racionais. Talvez fossem ecos de histórias que alguém contara sem perceberem, talvez fosse fruto da imaginação de uma criança sensível. Mas nenhuma justificativa parecia sólida. A dúvida se transformava em tormento. Quanto mais tentavam entender, mais o mistério se aprofundava. O vilarejo, já desconfiado, agora olhava com distância. Algumas crianças foram proibidas de brincar com Isadora. As mães cochichavam ao vê-la passar. E em meio ao isolamento, uma certeza nascia dentro da família. Eles precisavam descobrir até onde iam aquelas memórias impossíveis. O inverno de 1927 já havia envolvido o vilarejo de Santa Felicidade em neblina espessa, quando Isadora surpreendeu a todos com a revelação que marcaria o início de uma nova fase no mistério. Era uma tarde fria, a lenha queimava no fogão e Teresa tentava distrair a filha com retalhos de tecido colorido. Sem aviso, a pequena largou o pano nas mãos e olhou fixamente para a mãe, dizendo com calma incomum: "O senhor Augusto não dorme bem. Ele acorda sempre às 3, porque sente o peito apertar. Eu fazia chá de raiz para ajudar, mas nunca contei a ninguém." Teresa empalideceu. Augusto, o farmacêutico do vilarejo, vivia sozinho desde a morte da esposa. Ninguém além dele próprio poderia confirmar aquele detalhe. No dia seguinte, Teresa decidiu confrontá-lo. Levou Isadora consigo até a botica, tentando manter o tom casual. Após alguns minutos de conversa, a menina, sem hesitar, completou: "Foi na escrivaninha que o senhor chorou quando recebeu a carta. Ela caiu perto da gaveta da esquerda." O velho farmacêutico arregalou os olhos, a pele enrugada, se tornando ainda mais pálida. Sem dizer palavra, levantou-se, foi até a escrivaninha e retirou de dentro da gaveta um envelope amarelado. A carta da esposa, escrita meses antes de morrer. Ele jamais havia mostrado a ninguém. A notícia correu pelo vilarejo mais rápido que o vento gelado das serras. Aquela criança de 2 anos não apenas descrevia lugares que nunca vira, mas também segredos que pertenciam à intimidade de adultos. Na missa do domingo seguinte, os cochichos aumentaram. Alguns se benzeram, outros desviaram o olhar. O padre Ezequiel, pressionado, subiu ao púlpito e falou com firmeza:
Nem tudo que se ouve é obra do maligno, mas também não podemos crer sem prudência. Apesar das palavras do sacerdote, o vilarejo estava dividido. Para uns, a menina era um sinal divino, para outros, um presságio sombrio. Enquanto isso, Joaquim e Teresa viviam sob crescente tensão. O caderno da mãe já estava repleto de anotações, datas, nomes, descrições. Cada palavra da filha parecia carregar um peso que os dois não sabiam como suportar. Mas a revelação mais inquietante ainda estava por vir. Numa noite de luar, Isadora acordou de súbito, caminhou até o quintal descalça e apontou para a figueira solitária que crescia perto da cerca. Sua voz soou firme, quase adulta. Ali, debaixo daquela árvore, está enterrada a caixa de Miguel. Os pais se entreolharam em silêncio absoluto. O vilarejo, já tomado pelo medo e pela curiosidade, agora aguardava para ver se aquela profecia infantil seria posta à prova. As semanas que seguiram a estranha declaração de Isadora foram marcadas por inquietação crescente. O vilarejo inteiro parecia respirar expectativa. Uns acreditavam que a menina possuía dons sobrenaturais. Outros, mais supersticiosos, a olhavam como sinal de má sorte. Para os pais, porém, o tormento era íntimo. Ignorar ou obedecer à revelação da filha poderia significar mergulhar em algo irreversível. Joaquim tentava se manter firme, trabalhava na lavoura, arava a terra, mas não conseguia afastar da mente a imagem da figueira no quintal e as palavras da menina. Ali está a caixa de Miguel. Cada vez que passava diante da árvore, sentia um arrepio que não sabia explicar. Teresa, por sua vez, não conseguia dormir. A cada madrugada, acordava com o menor ruído, temendo que a filha voltasse a se levantar para apontar segredos invisíveis aos olhos adultos. Isadora parecia viver entre dois mundos. De dia, brincava como qualquer criança, correndo atrás das galinhas e gargalhando com o vento que batia nas tranças. Mas, em certos momentos, sua expressão mudava, assumindo uma seriedade que não combinava com a idade. Era nesses instantes que falava de Miguel, do Vale das Colinas, das noites em que bordava a luz da lamparina. O vilarejo, curioso, passou a vigiar a casa de Joaquim. Às vezes, ao entardecer, vizinhos se reuniam perto da cerca, esperando ouvir algo da boca da menina. Um deles, homem de mais idade chamado Serafim, aproximou-se certa vez e, diante da família, perguntou: "Menina, o que tem nessa tal caixa?" Isadora ergueu os olhos e respondeu com simplicidade assustadora: "Cartas que não chegaram, e uma corrente que guardei para nunca esquecer." Ninguém riu. O silêncio foi absoluto. Serafim, que já vivera décadas no vilarejo, saiu dali pálido. A pressão aumentava. Teresa insistia para que procurassem um médico na cidade vizinha. Joaquim resistia. Médicos custavam caro e, além disso, o que diriam? Que a filha de 2 anos falava de coisas enterradas, que sabia segredos alheios. O máximo que receberiam seriam olhares de piedade ou chacota. No entanto, a situação não dava sinais de cessar. Pelo contrário, a cada noite os relatos se tornavam mais detalhados. A menina começou a descrever a caixa com precisão. É de ferro, mas tem cheiro de madeira queimada. Foi enterrada com pressa quando a chuva começou. O medo dominava os pais. Se decidissem cavar e nada encontrassem, ficariam marcados como tolos. Se encontrassem algo, estariam diante do inexplicável. As noites frias foram se tornando longas demais. Teresa escrevia compulsivamente no caderno, registrando cada palavra da filha. Joaquim bebia mais que o costume, tentando calar as vozes da dúvida. Mas a figueira, imponente e silenciosa, parecia observá-los a cada amanhecer, lembrando-lhes da promessa não cumprida. No início de agosto, quando a neblina cobria o vilarejo como um manto pesado, Isadora acordou mais uma vez, caminhou até a janela e murmurou: "Logo vocês vão ver, a terra guarda a verdade."
Naquele momento, nem Joaquim nem Teresa conseguiram mais fingir que se tratava apenas de imaginação. A sensação era clara, algo inevitável estava prestes a acontecer. A madrugada de 21 de agosto de 1927 seria lembrada como a noite em que o silêncio das serras foi quebrado pelo peso do inexplicável. O vilarejo inteiro parecia em vigília, desde o dia em que Isadora apontara para a figueira e falara da caixa enterrada. O tempo passava, mas a tensão não se dissipava. Era como se todos aguardassem um desfecho inevitável. Naquela noite, o vento frio soprava do alto das montanhas, trazendo consigo o cheiro de terra úmida. Joaquim, exausto de tantas dúvidas, saiu para o quintal. Ficou parado diante da árvore, a lamparina em mãos tremendo levemente. As raízes grossas pareciam pulsar sob a luz fraca, como se escondessem segredos antigos. Teresa, que o acompanhara, apertava contra o peito o caderno já repleto das palavras da filha. Isadora, adormecida até então, levantou-se sem choro nem pressa, caminhando pelo corredor de madeira com passos firmes. Seus olhos estavam abertos, mas o olhar distante não parecia infantil. Aproximou-se dos pais e, em voz calma, disse apenas: "É agora." Joaquim sentiu o coração disparar. Durante semanas, lutara contra a ideia de cavar a terra, temendo zombaria, maldição ou pior, encontrar algo que desafiasse a razão. Mas diante daquela serenidade inquietante, não havia mais espaço para recusar. Pegou a enxada que repousava encostada na parede do galpão e fixou os olhos no chão sob a figueira. O som metálico do ferro batendo contra a terra ecoou pela noite. Cada golpe parecia mais pesado que o anterior. Teresa, em silêncio, segurava Isadora pela mão. A menina não desviava os olhos do buraco que se abria lentamente, como se soubesse exatamente a profundidade necessária. Aos poucos, a vizinhança começou a se aproximar. Um a um, homens e mulheres carregando lanternas improvisadas se reuniram do lado de fora da cerca. Nenhum ousava atravessar o portão, mas todos observavam com olhos arregalados. O rumor havia se espalhado. O casal iria, enfim, comprovar ou desmentir as palavras da criança. Depois de quase meia hora de escavação, Joaquim parou, ofegante. A enxada batera em algo sólido. Um som oco, diferente da pedra, ecoou no ar frio. O pai largou a ferramenta, ajoelhou-se e, com as mãos trêmulas, retirou punhados de terra, até expor uma superfície metálica, enferrujada e úmida. Teresa levou a mão à boca. Os vizinhos do outro lado da cerca murmuraram preces. Isadora, porém, sorriu levemente, como se tivesse apenas confirmado o óbvio. "É a caixa de Miguel", disse, sua voz firme quebrando o silêncio coletivo. Joaquim puxou o objeto com esforço. Tratava-se de um cofre pequeno, deformado pelo tempo, mas ainda intacto. A ferrugem cobria quase toda a superfície, exceto por um detalhe: uma marca em forma de círculo, como se tivesse sido gravada de propósito. Teresa iluminou o símbolo com a lamparina e sentiu o corpo gelar. Não era um desenho comum, mas uma cruz simples, rodeada por 4 pontos, sinal que nenhum deles conhecia. A caixa estava selada. Joaquim hesitou em abrir, temendo o que poderia encontrar. Os vizinhos sussurravam, alguns pedindo para que ele parasse, outros implorando que revelasse o conteúdo. Foi então que Isadora se aproximou, colocou a pequena mão sobre o cofre e disse: "Aqui estão as lembranças que não puderam descansar." A voz infantil ecoou como sentença. O peso da decisão não estava mais nas mãos dos pais, mas diante de todos. Joaquim forçou a tampa com a lâmina da enxada até ouvir o estalo metálico. Um cheiro forte de ferrugem e papel molhado escapou da abertura. Dentro havia feixes de cartas amareladas amarradas por um fio gasto, uma pequena corrente prateada e algo embrulhado em tecido desbotado. Teresa retirou o embrulho com cuidado e desfez o pano. Dentro, um medalhão oval de cobre, ainda brilhante apesar do tempo. Gravado nele, o nome Miguel.
O silêncio foi absoluto. Nenhum vizinho ousou se mover. O peso daquela revelação pairava sobre todos. Joaquim, incrédulo, olhou para a filha. Isadora apenas murmurou: "Agora vocês sabem." Naquela noite, a linha entre realidade e mistério foi definitivamente cruzada, e o vilarejo nunca mais seria o mesmo. Na manhã seguinte ao achado, o vilarejo de Santa Felicidade despertou sob o peso de um segredo já impossível de esconder. A caixa retirada da terra sob a figueira estava sobre a mesa de madeira da cozinha, ainda úmida da noite anterior. Joaquim permanecia sentado diante dela, as mãos trêmulas segurando um dos feixes de cartas. Teresa, exausta, preparava café sem conseguir afastar os olhos do medalhão com o nome Miguel gravado em cobre. Isadora, a origem de toda aquela tormenta, brincava no chão com um pedaço de pano, indiferente à comoção dos adultos. Era como se a missão dela tivesse sido cumprida e a inocência infantil voltasse a se instalar pouco a pouco. As cartas foram abertas uma a uma. Eram mensagens escritas à mão, em tinta já desbotada, carregadas de confissões e despedidas. Falavam de uma mulher chamada Helena e de um filho chamado Miguel. As palavras descreviam rotinas simples, o quintal, o poço, o bordado à luz da lamparina, mas também traziam a sombra da doença que consumia a narradora. "A tosse não me dá trégua", dizia um dos trechos, "mas não posso partir sem guardar minhas lembranças para que Miguel saiba quem fui." Teresa chorava em silêncio enquanto lia. Joaquim, mais contido, apenas apertava os lábios, como se tentasse impedir a mente de aceitar a evidência. Tudo que Isadora havia descrito nas últimas semanas estava diante deles, em caligrafia de outra época. A notícia se espalhou rapidamente. Pela tarde, vizinhos batiam à porta, curiosos e temerosos. Queriam ver a caixa, tocar o medalhão, ouvir com os próprios ouvidos a história que já se tornava lenda. Alguns acreditavam que era prova de milagre, outros murmuravam que se tratava de obra do demônio. O padre Ezequiel, pressionado pelos fiéis, visitou a casa. Olhou para os objetos com cautela, folheou uma das cartas e, sem se pronunciar, fechou o caderno de anotações que trazia consigo. "O que vi aqui não cabe à igreja explicar", disse antes de sair. A declaração do sacerdote apenas aumentou a divisão entre os moradores. Uns afirmavam que o silêncio era confirmação de que algo sagrado havia acontecido. Outros se afastaram ainda mais da família, como se conviver com eles fosse arriscar-se a cair sob alguma maldição. Joaquim, homem de razão prática, começou a registrar cada detalhe em folhas avulsas, quase como se fosse um engenheiro catalogando um fenômeno. Teresa, ao contrário, via naquilo o peso de uma responsabilidade espiritual. Ambos, no entanto, estavam unidos pela mesma inquietação, porque justamente sua filha. Naquela noite, enquanto o vilarejo ainda comentava o ocorrido, Isadora voltou a falar durante o sono. Sua voz baixa, quase um sussurro, ecoou pelo quarto. "Agora posso descansar, mas Miguel precisa saber que nunca ficou sozinho." Teresa acordou sobressaltada e correu para anotar. A frase parecia um desfecho, mas deixava também a sensação de que ainda havia algo inacabado. Os dias seguintes foram marcados por visitas constantes. Pessoas de vilas vizinhas começaram a chegar para ouvir a história da criança que lembrava outra vida. Alguns levavam presentes, outros pediam bênçãos, como se a menina fosse capaz de curar feridas invisíveis. Joaquim, incomodado, afastava os mais insistentes. Teresa, dividida entre orgulho e medo, permitia que apenas poucos se aproximassem. E assim, a casa simples no alto da serra tornou-se o centro de um mistério que ultrapassava fronteiras. O que antes era apenas boato de corredor, agora ganhava contornos de registro histórico. Não havia mais como negar. As cartas, o medalhão e a caixa eram provas físicas de que algo impossível havia se manifestado através de Isadora. Mas o enigma permanecia. Teria a menina realmente vivido outra vida?
Ou seria tudo coincidência, um capricho do destino, amarrando fios soltos de maneira impossível de compreender? O vilarejo se dividiu em crenças e dúvidas. E entre lágrimas, anotações e murmúrios, uma certeza surgia. Nada na vida daquela família seria igual outra vez. A descoberta da caixa sob a figueira havia transformado Santa Felicidade em palco de rumores que se espalhavam pelas serras. Mas o que poucos sabiam é que aquela revelação atraíra não apenas curiosos, mas também alguém cujo passado parecia entrelaçar-se de forma sinistra ao que Isadora narrava. Seu nome era Dona Etelvina, uma viúva de quase 70 anos que vivia isolada em uma casa de pedra no limite do vilarejo. Conhecida por seu silêncio e pelos olhos sempre cobertos por um véu de tristeza, raramente se aproximava da comunidade. Porém, na noite seguinte ao achado, ela apareceu na porta da casa de Joaquim e Teresa. Segurava nas mãos uma vela apagada e uma pequena sacola de pano. Sua voz rouca quebrou o silêncio. Eu também ouvi falar de Helena, mas não pela boca de uma criança. A família ficou em choque. Joaquim, hesitante, permitiu a entrada. Etelvina sentou-se perto do fogão a lenha, abriu a sacola e retirou de dentro um objeto envolto em tecido velho. Uma fotografia desbotada. A imagem mostrava uma mulher de cabelos longos segurando uma criança nos braços. Atrás dela, uma figueira imensa e, ao fundo, a varanda azul de uma casa já inexistente. Essa é Helena, disse a velha. E o menino, Miguel. O silêncio caiu pesado. Teresa, com lágrimas nos olhos, reconheceu de imediato os elementos que a filha vinha descrevendo havia semanas. Etelvina explicou que, décadas antes, Helena vivera nas redondezas. Era conhecida por sua bondade, mas também pela doença que a consumira pouco a pouco. Morreu jovem, deixando um filho pequeno que desapareceu misteriosamente pouco tempo depois. Diziam que Miguel fora levado por parentes distantes, mas ninguém soube o que aconteceu de verdade, sussurrou a viúva. A revelação trouxe nova camada ao mistério. A história de Isadora não era apenas uma sequência de delírios infantis. Existia um registro, uma memória guardada em fotografia, confirmando que Helena e Miguel haviam existido. Mas Etelvina não parou por aí. Do fundo da sacola, retirou uma chave antiga de ferro escuro. Disse que pertencia à casa de Helena, demolida anos antes. Guardara-a como lembrança, acreditando que um dia alguém voltaria para buscar o que fora perdido. Talvez seja sua filha quem veio cobrar o que o tempo tentou apagar, murmurou. A presença da idosa trouxe ainda mais perturbação ao vilarejo. Uns afirmavam que ela mesma alimentava feitiçarias, outros diziam que era a guardiã da verdade. Para Joaquim e Teresa, restava apenas a sensação de que estavam presos em uma teia invisível, onde cada novo fio revelava ainda mais mistério. Isadora, ao ver a fotografia, não demonstrou surpresa. Apenas apontou para a mulher na imagem e disse com calma: "Essa era eu." O choque foi inevitável. Etelvina deixou a casa em silêncio, mas o peso de suas palavras permaneceu como sombra. Agora não havia apenas uma caixa e cartas. Havia um rosto, um registro físico, um elo incontestável entre passado e presente. E o vilarejo, mergulhado em superstição, começou a se perguntar: até onde iria aquela história? O retrato desbotado sobre a mesa parecia irradiar algo que ninguém conseguia nomear. Desde a visita de Dona Etelvina, o vilarejo respirava inquietação. A fotografia dera corpo às lembranças de Isadora, enquanto a chave antiga, pesada como um presságio, colocava diante dos pais a possibilidade de abrir portas que talvez devessem permanecer fechadas. Entre o medo e a esperança, todos aguardavam um sinal que desse sentido àquilo. Os boatos cresceram como neblina. Alguns garantiam ter visto luzes se movendo pela encosta nas madrugadas. Outros juravam ouvir passos perto do poço desativado da antiga casa de pedra.
As vozes diziam que Helena rondava o vale, que procurava o menino perdido, que voltara para terminar o que a doença interrompera. A cada novo relato, a fronteira entre fé e superstição se estreitava. Joaquim tentava proteger a família do assédio, rejeitava curiosos, trancava portões, evitava encontros. Ainda assim, o mistério infiltrava-se por frestas invisíveis. À noite, barulhos sutis quebravam o silêncio. Uma madeira rangia sem vento. O lampião vacilava mesmo sem corrente. Teresa passava as horas deitada, olhos abertos, ouvindo a respiração tranquila da filha e perguntando-se que destino se desenhava para todos. Isadora alternava leveza e gravidade. Brincava no terreiro, traçava círculos na terra, cantarolava melodias que ninguém reconhecia. De repente, emudecia, fitava o horizonte e pronunciava frases que soavam como lembretes para adultos distraídos. A figueira guarda nomes, cartas precisam de testemunhas. O que não foi dito volta pelo caminho mais curto. Teresa anotava cada sentença. O caderno já parecia um relicário. O padre Ezequiel retornou, conversou com Joaquim comedidamente, sugeriu prudência, sugeriu silêncio, sugeriu oração. Não negou nada, não confirmou coisa alguma. Nem tudo que vem da escuridão é maldade, disse, mas nem toda claridade indica verdade. Palavras que, em vez de acalmar, acenderam mais perguntas. O farmacêutico Augusto, por sua vez, trouxe ervas, caldo e um conselho simples. Manter a pequena aquecida, evitar visitas, esperar a poeira baixar. Ninguém oferecia respostas, apenas cuidados. Etelvina reapareceu ao cair da tarde, trazendo um maço de recortes guardados em livro velho. Anúncios de jornais de décadas anteriores, notas sobre enchentes, registros de deslocamentos entre vilas da serra. Em um papel recortado, lia-se: menino desaparecido após temporal no Vale do Cedro. A data coincidia com o ano em que a doença de Helena se agravara. O recorte não citava sobrenomes, só um prenome: Miguel. Teresa tremeu. O passado, que parecia sonho distante, agora exibia pontas verificáveis. Mesmo assim, nenhuma prova dizia quem havia tirado o menino do vale, para onde fora, se sobrevivera, se crescera. O mistério ganhava densidade, porém não fechava ciclo, e a dúvida, quando robusta, pesa mais que qualquer certeza. Numa noite sem lua, trovões remotos ribombaram por trás da serra. Isadora levantou, caminhou até a cozinha e tocou a chave repousando ao lado do medalhão. Portas falam quando a chuva chega, sussurrou. Joaquim a pegou no colo e a levou de volta para a cama. O gesto foi simples, terno, desesperado. Ele queria distância de símbolos, mensagens, sinais. Queria apenas a filha segura. Queria amanhecer. No dia seguinte, 3 famílias bateram ao portão. Cada uma trazia uma história sobre crianças que, em momentos diferentes, haviam dito coisas que não cabiam na infância. Nomes de lugares nunca visitados, lembranças de casas em outras regiões, recordações de acidentes ocorridos anos antes do nascimento. Não havia caixas enterradas, não havia cartas, porém, havia o mesmo brilho estranho no olhar de meninos e meninas. Joaquim ouviu, dividiu o peso, não prometeu nada. Teresa percebeu que o caso transbordava as paredes da própria casa. O fenômeno não se restringia à filha. Talvez Isadora fosse apenas a face mais visível de algo espalhado, sussurrado, esquecido, que de tempos em tempos encontrava brechas para retornar. A ideia consolou e assustou na mesma medida. Na tarde seguinte, Isadora desenhou no chão um mapa rudimentar, uma encosta, uma trilha, um círculo no sopé. Ele passou por aqui, murmurou. Alguém levou. Não disse quem, não disse quando. Só pousou o dedo na marca e sorriu triste, como quem entrega informação e, ao mesmo tempo, se despe dela. Ao pôr do sol, o vento do alto trouxe cheiro de chuva. O vilarejo permaneceu quieto, atento.
Havia a sensação coletiva de que a história apontava para longe, exigindo deslocamento, confronto, travessia. Mas cada passo futuro dependia de coragem. E a coragem, em lugares onde a noite chega cedo, precisa de mais que vontade. Precisa de luz. O caso agora já não era apenas sobre reencarnação, cartas, medalhões. Era sobre responsabilidade. O que fazer com memórias que insistem? O que preservar? O que silenciar? O que revelar? Enquanto o céu escurecia, todas as perguntas ficaram de pé ao lado da figueira, esperando resposta que ainda não tinha forma. O vilarejo de Santa Felicidade, que até então vivia de colheitas, procissões e cochichos à beira do fogão, encontrava-se agora suspenso em uma espécie de vigília coletiva. O caso de Isadora, a caixa sob a figueira, as cartas de Helena e a chave trazida por Etelvina haviam ultrapassado o limite do extraordinário. Já não se tratava apenas de uma curiosidade local, mas de uma fissura aberta na rotina, obrigando cada pessoa a encarar o que acreditava sobre vida, morte e o que poderia existir entre ambas. Joaquim, homem acostumado a medir o mundo pela firmeza da terra e pelo peso do trabalho, passou a andar cabisbaixo, refletindo em silêncio. Não havia cálculo, nem raciocínio lógico que desfizesse o que ele próprio cavara com as próprias mãos. Teresa, por sua vez, tornara-se uma guardiã silenciosa, mantendo o caderno de anotações como se fosse uma bíblia particular. Cada palavra da filha, cada gesto, cada frase noturna era preservado como prova e memória. O padre Ezequiel visitou a família novamente. Não levou sermões nem versículos. Apenas ficou sentado, observando a criança brincar. Antes de ir embora, deixou uma frase que ecoaria por dias. O que desafia a razão também ensina. A questão é se estamos prontos para aprender. A comunidade se dividia em correntes. Alguns acreditavam que Isadora era prova de reencarnação. Outros a viam como sinal de intervenção divina, enquanto havia quem a temesse como portadora de algo sombrio. As discussões atravessavam rodas de conversa e até influenciavam pequenos negócios, pois famílias começaram a evitar ou se aproximar da casa de acordo com suas convicções. Entre todas as vozes, a de Etelvina continuava ecoando. A fotografia de Helena ao lado do menino Miguel não era apenas registro do passado, mas lembrete de que certas memórias resistem ao tempo. Ao entregar a chave da antiga casa, a viúva parecia ter transferido também a responsabilidade de desvendar o que restava oculto. Isadora, entretanto, demonstrava sinais de mudança. Desde a abertura da caixa, suas falas sobre o vale e o filho perdido haviam diminuído. Já não acordava gritando nomes, nem desenhava casas com a mesma frequência. Era como se a revelação tivesse cumprido parte de uma missão secreta, liberando-a aos poucos para a infância que lhe pertencia. Ainda assim, de tempos em tempos, pronunciava frases que pareciam ecos de outra vida. Nem sempre a morte é silêncio, disse certa noite, antes de adormecer. Para os pais, aquela sentença resumia a luta interior. A morte, que sempre representara o fim, agora surgia como passagem, como pausa, como caminho interrompido, mas não encerrado. A ideia assustava e confortava ao mesmo tempo. Com o passar das semanas, estudiosos de vilas próximas começaram a demonstrar interesse. Um professor de história escreveu carta pedindo detalhes. Um médico da cidade vizinha ofereceu-se para examinar a menina. Joaquim recusava, temendo transformar a filha em espetáculo. Teresa oscilava entre aceitar ajuda e proteger o lar. Sabia que cada olhar externo traria novas perguntas, mas também a chance de respostas. O impacto final daquele mistério não estava apenas nos objetos encontrados ou nas frases proferidas por Isadora. Estava, sobretudo, no modo como transformara cada pessoa que testemunhou a história. Santa Felicidade já não era apenas um vilarejo de montanhas e rezas. Tornara-se palco de uma narrativa que faria parte das conversas por décadas, um marco entre o antes e o depois.
O narrador distante poderia concluir que, ao fim, não houve resolução definitiva. A caixa foi aberta, as cartas lidas, o medalhão revelado. Mas a pergunta essencial permaneceu sem resposta. Como uma criança de 2 anos poderia carregar lembranças de uma vida encerrada décadas antes? O silêncio diante dessa questão era paradoxalmente a maior revelação. O que fica é reflexão. Se a consciência sobrevive à carne, o que somos de fato? Apenas corpos em trânsito, fragmentos de memórias que buscam retornar, ou testemunhas de um amor tão profundo que encontra brechas até no véu da morte? Santa Felicidade não encontrou consenso, mas encontrou espelho. Cada morador, ao lembrar de Isadora e Helena, passou a olhar para a própria vida com nova inquietação. Porque se a morte não é fim, então cada gesto, cada palavra, cada silêncio pode ecoar além do tempo e voltar quando menos se espera pela voz de uma criança. O tempo, em Santa Felicidade, parecia ter desacelerado desde o dia em que a caixa foi desenterrada. As cartas de Helena, o medalhão de Miguel e a fotografia guardada por Etelvina circulavam em segredo entre mãos trêmulas, como relíquias de um enigma que ninguém ousava discutir em público, mas que todos carregavam no íntimo. Isadora, agora mais tranquila, parecia entregar-se à infância pouco a pouco. Já não falava tanto de colinas, nem de poços ou casas com varanda azul. Corria pelo quintal, ria ao perseguir galinhas, mergulhava em brincadeiras simples. Para Teresa, aquilo era alívio. Para Joaquim, uma chance de acreditar que o mistério se dissipava. Mas o vilarejo não esquecia. O padre Ezequiel, em homilia recente, dissera que a fé também se mede pela coragem de enfrentar o inexplicável. Alguns interpretaram como sinal de aceitação, outros como advertência. O farmacêutico Augusto tornara-se mais silencioso, evitando cruzar olhares sempre que Isadora passava. Etelvina, por sua vez, não retornara desde a noite em que entregou a chave. Muitos acreditavam que a velha guardava segredos ainda mais profundos, mas ninguém ousava confrontá-la. Foi numa tarde nublada, semanas após a revelação, que algo voltou a estremecer o lar dos pais de Isadora. Teresa, arrumando o quarto, encontrou o caderno de anotações aberto sobre a mesa. Não se lembrava de tê-lo deixado assim. Folheou as páginas repletas de frases anotadas nos últimos meses e percebeu que uma linha fora escrita em caligrafia que não era sua. Procurem sob a pedra grande no sopé da trilha. A mãe sentiu as pernas fraquejarem. Mostrou a frase ao marido, que tentou rir, mas não conseguiu esconder o suor frio escorrendo na testa. A letra era firme demais para ter sido traçada pela mão trêmula de uma criança de 2 anos. Não era de Teresa, não era de Joaquim. Então, de quem? Naquela noite, o casal guardou o caderno trancado, sem comentar nada com vizinhos. Preferiram acreditar que era engano, talvez distração. Mas a inquietação não os deixou dormir. Dias depois, Isadora adoeceu. Nada grave, apenas febre passageira, mas durante o delírio murmurou entre dentes. A pedra mostra o que falta. Teresa gelou. O caderno, a frase, agora as palavras da filha. O enigma não estava encerrado. A notícia inevitavelmente vazou. E logo os vizinhos voltaram a rondar a figueira. Alguns defendiam que nada mais deveria ser tocado. Outros insistiam em buscar o tal sopé da trilha, onde pedras antigas guardavam histórias de tropeiros. O vilarejo dividia-se novamente, incapaz de decidir se o silêncio seria prudência ou covardia. Joaquim resistia. Já cavara uma vez e não queria repetir a experiência. Teresa, contudo, sentia que ignorar poderia ser ainda mais perigoso. O peso da escolha recaía sobre eles como uma sombra. Numa madrugada sem estrelas, o vento trouxe o som distante de vozes, como se alguém chamasse do outro lado da serra. Joaquim levantou para verificar. Ao abrir a janela, jurou ver uma luz tênue movendo-se perto da trilha. Não contou a ninguém. Guardou em silêncio, mas o olhar perdido denunciava sua perturbação.
E assim, entre fé e medo, a vida no vilarejo seguiu. O mistério não se dissolvera. Apenas mudara de lugar, como se tivesse decidido repousar sob outra pedra, aguardando o momento de retornar. No final, o que restou não foi a certeza, mas a sensação incômoda de que a história de Helena e Miguel ainda não havia terminado. Isadora, consciente ou não, continuava sendo a ponte entre dois mundos. E a cada riso infantil, a cada palavra solta pairava a dúvida. Até quando o silêncio suportaria guardar o que ainda não fora revelado? O enigma permanecia em aberto. As montanhas em torno de Santa Felicidade permaneciam envoltas em névoa, como se a própria natureza guardasse silêncio diante do que acontecera. O vilarejo, embora pequeno, já não era o mesmo desde que a voz de uma criança trouxera lembranças de uma vida anterior. O tempo seguia seu curso, mas cada olhar, cada gesto cotidiano carregava agora o peso da dúvida. Joaquim, sentado à porta, observava a figueira que se erguia imponente no quintal. Sentia-se mais velho do que realmente era. A enxada, que tantas vezes cavara apenas para plantar, havia sido usada para desenterrar segredos. A terra fala, mas cobra caro, pensava. Não sabia se fora privilegiado ou amaldiçoado. Teresa, por outro lado, encontrava-se em estado de permanente vigília. Guardava o caderno de anotações como quem protege uma relíquia sagrada. Revisitava frases, confirmava datas, relia detalhes. O caderno não era apenas registro, mas testemunho de que a infância da filha fora atravessada por algo que desafiava a razão. Isadora, que tantas vezes parecera adulta demais, voltava a rir como criança. No entanto, ainda soltava frases soltas, como ecos de outra vida. Uma tarde, ao brincar com bonecos de pano, disse em tom sereno: "O amor não acaba quando o corpo descansa. Ele sempre encontra um jeito de voltar." A mãe quase deixou o tecido cair das mãos. Sabia que aquelas palavras ficariam gravadas para sempre. O vilarejo, mesmo dividido, aprendera a conviver com o mistério. Alguns ainda temiam a menina. Outros se aproximavam em busca de bênçãos. As histórias cruzavam fronteiras, viajavam em cartas, enchiam a imaginação de gente que nunca pisaria naquelas serras. Santa Felicidade tornara-se nome murmurado em rodas de conversa, exemplo de que o impossível pode se revelar nas formas mais inesperadas. O padre Ezequiel, em suas homilias, deixara de evitar o assunto. Agora falava de mistérios como parte da vida, lembrando aos fiéis que a fé não se baseia apenas em respostas, mas também na capacidade de aceitar o inexplicável. O farmacêutico Augusto, calado desde a revelação de seus segredos, passou a visitar a família em silêncio, levando ervas, deixando-as sobre a mesa, como se fosse sua forma de pedir perdão ou gratidão. Etelvina, a viúva solitária, não retornou. Alguns juravam vê-la caminhando pela trilha em noites de lua cheia, sempre carregando a chave da casa demolida. Outros acreditavam que se retirara para não atrapalhar o curso do que chamavam de destino. Sua fotografia, no entanto, permanecia com a família, prova material de que Helena e Miguel haviam existido. O tempo avançou. As chuvas voltaram, lavando os telhados, enchendo os rios, trazendo o cheiro de terra renovada. Mas o que fora descoberto não se apagava com a água. Restava sempre a sensação de que havia mais pedras guardando mais segredos. No fundo, o que se revelara em Santa Felicidade não era apenas a lembrança de uma vida passada. Era uma lição maior, gravada em silêncio, a de que a consciência pode atravessar fronteiras invisíveis, que aquilo que amamos pode resistir ao tempo, ao esquecimento, à própria morte. O narrador distante poderia encerrar aqui, lembrando que não cabe a nós decidir se a reencarnação é verdade absoluta ou delírio coletivo. O que resta é a experiência vivida, os objetos desenterrados, as frases impossíveis ditas por lábios infantis.
Resta também a transformação de um vilarejo inteiro que passou a olhar a vida com inquietação e reverência. E se a morte não for fim, mas passagem? Se o amor, como disse Isadora, realmente encontra forma de voltar? São perguntas que talvez nunca encontrem resposta plena. Mas em 1927, no coração frio das serras, um pequeno vilarejo aprendeu que certas histórias não se apagam. Elas retornam, elas esperam, elas vivem. O enigma de Isadora permaneceu como lembrança coletiva. E mesmo quando a menina cresceu e deixou de falar de colinas, figueiras ou cartas, o eco de sua infância continuou pairando no ar. Para uns, era prova de fé. Para outros, sombra de medo. Para todos, era lembrança de que a existência é maior do que conseguimos compreender, porque no fim não foram apenas cartas que vieram à tona, foi a certeza incômoda de que a vida não cabe em uma só vida.